Olá pessoal, vamos dar início à nossa segunda aula de geometria, seria sobre triângulos, matéria muito importante para a FUVEST. No caso, eu já tenho aqui desenhado um triângulo e eu vou apresentar sua composição a partir do próprio desenho. Você tem sempre em qualquer triângulo 3 pontos não colineares, ou seja, 3 pontos que não estarão nunca alinhados entre si. Vamos supor que tem um pontinho aqui no meio desses dois. Eles serão colineares, esses 3. Agora, você nunca vai conseguir colocar 3 pontos alinhados em um triângulo. Por isso existe essa figura geométrica em que esses segmentos seriam as suas laterais. Vamos supor que o meu triângulo é confeccionado pelos pontos A, B e C. E o ângulo formado por estes segmentos podem ser chamados de ângulo A, com um chapéuzinho, ângulo B e ângulo C. Usando as definições que nós aprendemos na aula passada a respeito de retas paralelas, vamos supor que esta seja uma reta que confecciona a base do meu triângulo, vou chamar ela de reta R, e existe uma outra reta chamada reta S, que passa no ponto A, porém paralela a R. Duas retas paralelas. Com essa definição de retas paralelas, nós podemos aplicar algumas definições. Por exemplo, olha só aqui, eu tenho essa angulação C, que vai criar exatamente aqui a mesma angulação C. Eu tenho esta angulação B, que vai criar ali em cima a mesma angulação B. Observando agora esses pontos, ou esses ângulos que eu acabei de criar, dá para perceber que lá em cima eu tenho a soma deles valendo 180. O ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C igual a 180 graus. Mas, se você olhar carinhosamente, os ângulos A, B e C são exatamente os mesmos que participam do triângulo. Portanto, essa definição é extremamente importante. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo será sempre 180 graus. A partir dessa dedução de duas retas paralelas, você promove uma mudança dos ângulos para lá e observa que aqui vale 180 graus. Portanto, a soma desses três sempre será 180. Esta é uma definição muito importante. Outra definição bastante importante, o teorema do ângulo externo. O ângulo externo, gente, é um ângulo que completa o ângulo interno. Se você olhar para esse pontilhado, essa prolongação que usa como referência a este segmento do meu triângulo, é um prolongamento deste segmento, este prolongamento vai criar uma angulação externa que não tem a ver com o meu triângulo por dentro dele. Perceba que este ângulo A e alfa juntos somam 180 graus. E nós acabamos de demonstrar que a soma dos ângulos do triângulo dá 180. Com essas duas observações, de que a soma dos ângulos internos dá 180 e que o ângulo externo mais o ângulo interno dá 180, eu vou igualar essas duas informações, porque ambas dão 180. Portanto, o ângulo A mais alfa, que dá 180, é igual a ângulo A mais ângulo B mais ângulo C. Perceba que o ângulo A pode ser eliminado e eu chego a uma igualdade muitíssimo importante para resolver todos os exercícios da aula de hoje. O ângulo externo é a soma dos alternos internos. O ângulo externo é igual à soma dos alternos internos.
Perceba que estes são os ângulos alternos internos. Esse ângulo externo é definido sempre por estes dois segmentos, que ajudam muito a identificar o ângulo, os dois ângulos alternos internos. Perceba que os dois ângulos se juntando confeccionam a reta que define o ângulo externo. Então, a soma dos ângulos alternos internos dá sempre este ângulo externo alfa. E o segredo é você conseguir observar eles no desenho. Próxima parte, vamos apresentar agora alguns triângulos muito comuns. Primeiro, o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele apresenta seus três lados iguais. Três lados iguais, que é o que nós segmentamos aqui, né? Esses dois risquinhos indicaria esses três lados iguais. Outra propriedade importante do triângulo equilátero é que os seus ângulos todos têm 60 graus. Como são três lados iguais, três ângulos também serão iguais. Todos equivalentes a 60 graus, uma vez que eles têm que somar 180. Qualquer que seja o triângulo equilátero. Agora temos esse outro triângulo muitíssimo importante, triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele apresenta uma propriedade de ter dois lados iguais. Todo triângulo isósceles tem dois lados iguais. E esses dois risquinhos estão indicando isso. Uma outra propriedade importante é que este ângulo que enxerga este lado é o mesmo ângulo que enxerga este outro lado. Podemos dizer que estes dois ângulos são congruentes. Então ele apresenta dois ângulos iguais. Da mesma forma que o equilátero apresenta três ângulos iguais. Essa é uma propriedade importante aqui do triângulo isósceles, também muito requisitada nos exercícios. Basta perceber dois segmentos iguais, dois ângulos serão iguais. E por fim, o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, nós temos algumas propriedades muito bem entendidas, que são o teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. E o que nos interessa aqui é a medida da altura. Se você for perceber, a altura do triângulo equilátero coincide com um dos seus catetos. Mas do ângulo do triângulo retângulo, temos a propriedade mais importante, que é essa, né? Temos um ângulo de 90 graus. Sempre existe um ângulo de 90 graus. Se formos dar nome a este como um ângulo alfa e aqui como um ângulo beta, já que a sua soma tem que dar 180, podemos dizer que a soma de alfa mais beta sempre dará 90 graus. Esses dois ângulos somados são complementares a princípio. Tudo nasce da observação de que existe um ângulo de 90 graus. Este ângulo de 90 graus sempre tem que estar presente no triângulo retângulo. Outras propriedades importantes, mediana. A mediana, gente, é um segmento que nasce do vértice até o ponto médio do lado oposto. Vértice, ponto médio do lado oposto. Perceba que este lado foi dividido ao meio, por isso esses dois risquinhos indicando a congruência dos lados. Este ponto médio e este vértice define a mediana. Esse é o segmento. Bissetriz. A bissetriz, gente, é um segmento que nasce da divisão do ângulo ao meio. Pegando um ângulo do seu triângulo, traçando uma reta, cortando o ângulo exatamente ao meio, ou seja, esta angulaçãozinha que eu acabei de pintar é justamente equivalente a esta angulaçãozinha. Quando você faz uma reta que corta o ângulo ao meio, nós chamamos ela de bissetriz. Por fim, a altura, outro segmento importante, ele nasce do vértice do triângulo até o lado oposto. Porém, eu vou atingir o lado oposto formando 90 graus. Perceba que é uma reta
que define um segmento menor possível. De todos os segmentos que criamos, a mediana, a bissetriz e a altura, este é o menor possível. Eu tentei colocar o mesmo desenho do triângulo para perceber. E toda vez que for definir a altura, você tem que pegar o vértice até o lado oposto, formando 90 graus. Do vértice ao lado oposto, uma reta formando 90 graus. Essa é a definição de altura. Uma observação válida. Existe um triângulo chamado triângulo obtuso, que é quando o seu ângulo está muito maior do que 90 graus. A definição de altura de um triângulo obtuso nasce do mesmo princípio. Eu pego um ponto e eu vou formar uma reta formando 90 graus com esta base. Por mais que não esteja dentro da base do triângulo obtuso, isso aqui é chamado de altura. No caso, é um triângulo um pouco aberto demais, muito obtuso. Esse desenho acaba ficando fora do triângulo. No caso desses triângulos, que são triângulos agudos, a altura fica dentro do triângulo. Cuidado, hein? Isso pode causar confusões em alguns exercícios. Cuidado com triângulos obtusos. A altura fica fora. Triângulos agudos, a altura fica por dentro. E por último, nós temos uma propriedade muito importante. Todo triângulo inscrito numa circunferência com um dos lados no diâmetro tem que propriedade? Vamos continuar. Vamos lá. Aqui eu tenho um triângulo e ele está dentro de uma circunferência. A circunferência, o triângulo está inscrito, ou seja, está dentro, interno, inscrito na circunferência. Os seus pontos, seus vértices, estão exatamente na circunferência. E como aqui é o centro O da minha circunferência, nós sabemos que a distância do centro até a circunferência equivale a raio. Do centro à circunferência vale raio. E do centro à circunferência vale raio. Perceba que este segmento é equivalente a este segmento. E usando já algumas propriedades, nós sabemos que isso é a definição de um triângulo isósceles, dois lados iguais. Portanto, este ângulo é igual a este ângulo. Vamos chamá-lo de alfa. Olhando para este lado agora, nós temos esse triângulo, onde este segmento equivale a este segmento. Dois lados iguais, isso é um triângulo isósceles. Portanto, este ângulo é equivalente a este outro ângulo. Vou chamar de beta. Olhando para este desenho agora, como um todo, vamos definir a soma dos ângulos. Alfa mais beta mais beta. Esses três ângulos somados têm que dar 180. Alfa mais beta tem que dar 180. 2 alfa mais 2 beta tem que dar 180. E se eu dividir por 2, alfa mais beta tem que dar 90 graus. Olha que curioso. Alfa mais beta, 90 graus. Se esse ângulo, alfa mais beta, forma 90 graus, este triângulo que está aqui desenhado, ele tem 90 graus, ou seja, ele é retângulo. E isso é que deriva, ou que continuaria a minha definição. Todo triângulo inscrito numa circunferência com um dos lados no diâmetro, perceba que aqui é exatamente o diâmetro, este triângulo é um triângulo retângulo. E essa propriedade vai ser muito explorada futuramente, hein? Todo triângulo que tem um dos lados em cima do diâmetro de uma circunferência é retângulo.